Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Obrigado, papai, porque nós podemos nos reunir mais uma vez como irmãos, para juntos podermos te celebrar, para juntos podermos meditar na tua palavra, para podermos juntos como irmãos ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações, para juntos sermos instruídos, sermos capacitados, sermos preparados para a obra que o Senhor nos tem reservado fora dessas quatro paredes. Obrigado, Santo Deus Pai, porque o Senhor não nos salvou para a inoperância. Obrigado porque o Senhor nos salvou e o Senhor não nos deixou só. Obrigado porque o Senhor é conosco. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor, por todos os homens em todos os lugares. Que cada um de nós possa reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor não está competindo com ninguém. Que o Senhor é Deus que reina de eternidade em eternidade. Em todos os tempos o Senhor continuará sendo Deus. Deus de nossas vidas, Deus dos vivos, Deus que governa, Deus que faz de tudo para a sua honra e glória. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, ó Senhor dos Senhores. Agora, Pai, que queremos mais uma vez aprender da tua palavra, te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Faça que com alegria nós possamos receber a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor, no entendimento. Amém. Amém. Eu quero acreditar que vários de nós temos lido a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e a nossa jornada, agora nós estamos no capítulo 8. Na semana passada nós introduzimos o capítulo 8 e vamos dar continuidade ainda hoje. Mas antes queria abrir esse espaço para qualquer pergunta que tenha a ver com tudo que nós já temos estudado até aqui. Qualquer pergunta de Romanos 1 até Romanos 8. Alguém estava lendo e teve uma pulga atrás da orelha e quer sacudir? Ou mesmo que seja alguma curiosidade? Alguém ficou sem entender alguma coisa ou tem algo assim para questionar? Por favor, havendo, não fique acanhado. Faço essa pergunta porque tem pessoas que às vezes aproximam-me e perguntam alguma coisa depois da aula. E seria bom que também pudesse colocar questões quando estamos aqui, todos juntos, para alguém também, uma outra pessoa se beneficiar da sua questão. Alguém? Ou queremos ler agora Romanos 1 até 7 para ver se temos alguma pergunta? Não, né? Ok. Então, vamos achar Romanos 8. Romanos 8. Hoje nós vamos ler verso 1 até o verso 10. Vamos ler de 1 a 10. E o assunto que nós estaremos estudando hoje é vida guiada pelo Espírito Santo. Vida guiada pelo Espírito Santo. Na semana passada, na introdução, nós vimos que nós, quando somos salvos, Deus, Ele deposita o Espírito Santo dele em nós para que essa nova vida nós possamos viver na base do controle dele. Hoje nós vamos dar continuidade nesse entendimento, vamos alargar um pouco mais o nosso entendimento a respeito dessa verdade. A respeito dessa verdade. Romanos 8, verso 1 até 10. Peço alguém para poder ler. Diz assim a palavra do Senhor, 1 a 10. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar
por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Possamos cumprir as justas exigências da lei. Sim, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimigo de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Amém. Quando uma pessoa nasce, não nasce neutra. Quando uma pessoa nasce, nasceu mais um pecador. Aquela criança que nasceu ontem não é inocente, é pecadora. Por causa do pecado que está nela. E essa pessoa cresce assim. Às vezes cresce numa família cristã, vai sendo dada uma educação religiosa, vai sendo levada à igreja, essa pessoa vai crescer. A base do seu comportamento vai ser a educação religiosa que teve. Então, é muito fácil esta pessoa se confundir com um cristão, com alguém que nasceu de novo. Porque a educação religiosa tem suas vantagens. Quando nós crescemos sendo ensinados algumas coisas da Bíblia, sendo levados à igreja, somos prevenidos de muitas coisas sujas que o mundo oferece. Então, nós crescemos com um comportamento aceitável na sociedade. Quando formos pessoas dedicadas assim um pouco à igreja e vamos aprendendo várias coisas. Esta pessoa vai se apegando a muitas regras, vai se apegando a várias coisas, porque afinal de contas é a base do seu comportamento. Mas, quando essa pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, quando essa pessoa nasce de novo, a religiosidade sai dele. O que seria isso? Seria um judeu que nasceu, cresceu, sendo ensinado, sendo educado mediante a lei, conforme o que a lei diz. Então, ele não conhece Cristo, mas ele conhece a lei. Pessoas dentro da igreja não nascidas de novo, pessoas não convertidas, mas têm informação bíblica. Pessoas que podem explicar versículos, o que o versículo diz, pessoas que podem explicar um texto complicado de entender, pessoas que até pregam o evangelho, saem para as ruas e ensinam essas coisas e pessoas se convertem até, mas que essas mesmas pessoas ainda não experimentaram um novo nascimento.
Essas pessoas muitas vezes fazem as coisas porque a lei diz, porque a lei manda. Mas elas não vivem em paz. Existe algum sofrimento que essas pessoas têm no seu íntimo. Muitas vezes, essas pessoas podem não ter noção do seu sofrimento, podem às vezes se contentar com aquela religiosidade e domesticar certos pecados e protegê-los muito bem aqueles pecados. Do lado de fora, conhecemos um irmão, aparentemente um irmão, mas ele, pessoalmente, no oculto, ele sabe que é uma pessoa que necessita de salvação. Lá no fundo, ele sabe que é uma pessoa sofrida, sabe que é uma pessoa que está a viver em profunda hipocrisia. Existem muitas dessas pessoas, principalmente em igrejas centenárias como a nossa, que já tem muitos anos de existência. Existem netos, existem filhos que vão crescendo com essa educação. E esse ambiente religioso faz parte dele, ele se identifica com ele e ele gosta. Não que necessariamente seja uma pessoa salva. E esse tipo de pessoas, geralmente, quando começam a procurar ser irrepreensíveis, ser perfeitos, ser obedientes, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito de Cristo, acontece o que estava a acontecer com Paulo em Romanos 7. Ele olha para si e percebe, mas que miserável homem eu sou. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo, não aguento. Por quê? Porque ele é quem está no controle. Ele é religioso, ele vai à igreja, ele faz muitas outras coisas, mas ele é quem está no controle da própria vida que ele vive. Não é Cristo, através do seu Espírito. É por isso que ele se mostra, e é verdade, incapaz de obedecer o que as Escrituras nos dizem. Quando Paulo compreendeu, depois dessa experiência que ele teve, ele se perguntou: quem poderá me libertar do corpo desta morte? E a resposta que ele teve, ainda no capítulo 20, no versículo 25 do capítulo 7, foi Cristo Jesus. Ele deu graças por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a solução para esse problema. Uma pessoa só será liberta da escravidão da religiosidade quando estiver em Cristo. Quando estiver em Cristo. Cristo Jesus é a solução de Deus para nós podermos viver com liberdade e sermos então capazes de obedecer a Cristo. E essas pessoas que chegam a Cristo são chamadas de pessoas nascidas de novo. São chamadas de pessoas convertidas, são chamadas de cristãos. São pessoas justificadas, como nós podemos ter entendido no capítulo 3, 4 e 5. Quando ele diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 5 o apóstolo Paulo nos explicou claramente de que ele nos declara justos. Não por aquilo que nós fizemos, mas pela nossa fé. Então nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus por causa da nossa fé. Ser declarados justos, então o que acontece? Todos os pecados do passado, e do presente e do futuro, eles são absolvidos. Nós ficamos como se fosse um criminoso que cometeu muitos pecados, mas a ficha dele não consta nenhum crime. Está com a ficha limpa. Mas por quê? Não por causa daquilo que nós fizemos, não porque nós fomos justos, mas porque nós depositamos a nossa total fé naquele que viveu sem nenhuma culpa, naquele que teve sua ficha limpa, naquele que não cometeu nenhum pecado. Então, a justiça dele se torna a nossa justiça. A nossa justiça não é justiça própria, é uma justiça de outro, que é imputada em nós.
Mas essa justiça de outro, que é colocada em nós, que nos é atribuída, ela acontece mediante a nossa fé naquele que viveu sem pecado, que é Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos a Cristo, todo o nosso passado não conta. Isso é maravilhoso. Não existe alegria grande que nós poderíamos ter do que saber disso, do que entender essa verdade, de que todos os pecados do passado já não contam. Já não contam. Eles foram simplesmente apagados através da nossa fé. É por isso que em Romanos 8, o verso 1 começa desta maneira. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhem, nenhuma condenação há. Não vai ser condenado pouco ou muito. Simplesmente não vai ser condenado. O salário do pecado é a morte. Eu e você cometemos muitos pecados no passado. Mas, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, agora que nós nos posicionamos nele, não podemos ser condenados por nenhum crime. Não podemos ser condenados por nenhum pecado. Fomos absorvidos. Fomos absorvidos. Nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus, creia nisso, saiba disso e viva dessa maneira. Não há nenhuma condenação sobre você. Mas essa condenação não é para todos. Essa absorção não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para aqueles que estão em Cristo, mas especificamente aqueles que não andam segundo os desejos da sua carne. Essa absorção é restrita a apenas aqueles que não vivem segundo o desejo do seu coração, conforme a sua carne vai pedindo. Então, é como se a coisa começasse a ficar mais pequena. Jesus morreu para que o mundo pudesse ser salvo. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo permanecem nele, nenhuma condenação não há, mas essa não condenação é apenas para aqueles que não vivem segundo a carne. Mais adiante nós vamos perceber, vamos buscar entender como descobrir se nós vivemos segundo a carne ou não. E essa não condenação, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. Existe uma forma que os que estão em Cristo Jesus não andam. Essa forma que eles não andam é segundo os desejos da sua carne. Mas também existe uma certa forma que eles andam, que é segundo o Espírito. Eles vivem sendo guiados pelo Espírito. Foi isso que nós abordamos na semana passada. Agora, por que isso se torna possível? O apóstolo Paulo explica. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que o apóstolo Paulo está a dizer? Ele está a dizer que as pessoas que nasceram de novo, elas passam a viver guiadas pelo Espírito, não pela carne. Por quê? Porque a lei do Espírito, ela concede vida através de Cristo. Concede vida através de Cristo. Mas, também ele diz mais. Não só nós somos vivificados, como está no versículo 2, ele concede vida através de Cristo. Ele também torna possível, nos capacita, de modo a sermos capazes de obedecer
aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que a lei diz. Quer dizer, não apenas em Cristo Jesus nós fomos dados vida, ganhamos vida, mas também nós somos capacitados a ser obedientes. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que está escrito no versículo 3? No versículo 3 está escrito o seguinte, que quando nós vivíamos, quando nós estávamos no controle, procurávamos fazer as coisas do nosso jeito, era impossível obedecer à lei. Por quê? Porque nós estamos doentes, a nossa carne está doente. A nossa carne está doente. Está doente por causa do pecado. Aquele pecado que nós no começo falamos, pecado original, tornou a nossa carne doente. Estando doente, ficou incapaz de obedecer à lei, de obedecer à vontade de Deus. Mas, então o que o nosso Senhor fez? Ele enviou o seu Filho, à nossa semelhança, em semelhança da carne, né? Para quê? Para que através da morte dele, ele pudesse condenar o pecado na nossa carne. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez foi aquela condenação que nós tínhamos que ter, a nossa morte, ele restringiu, fez com que fosse condenação da carne, fosse condenação do pecado. Mas essa condenação não no nosso corpo, no corpo dele. Ele sofreu a condenação que era para nós. Em outras palavras, ele expiou o nosso pecado. Ele se tornou um sacrifício pelo nosso pecado. No passado, no Antigo Testamento, os judeus, quando quisessem o perdão dos seus pecados, eles tinham que sacrificar um animal. Aquele animal era o que estaria a pagar pela culpa dele. Era o que estaria a pagar pela culpa dele. Agora o que o apóstolo Paulo está a dizer é que Cristo Jesus pagou pela nossa culpa. Por quê? Para quê? O versículo 4 responde: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Deus, sendo justo, ele tinha que nos matar porque nós pecamos. Mas ao invés de matar a nós, ele matou o seu próprio filho. Assim, a justiça pela lei se cumpriu através do que Deus fez no seu filho. Para quê? Para nós não andarmos mais segundo a carne, para andarmos segundo o Espírito, conforme o que está no versículo 4. Quer dizer que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, não para continuarmos pecando. Quer dizer que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, não para nós estarmos mais no controle, mas para ser Ele a estar no controle. Porque nós somos como pessoas mortas. Nós somos como pessoas mortas. Então, Cristo Jesus é que deve ser a vida visível em nós. Como está em Gálatas 5, no Gálatas 2, versículo 20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é que deve ser visível. Cristo é que deve ser visível. E não nós mesmos. De forma resumida, até aqui, o que estamos a dizer é o seguinte: Cristo Jesus pagou por nossos pecados para Ele tomar controle da nossa vida. É como quem diz o seguinte: sabes que você devia estar morto por causa do seu pecado. E a pessoa diz: sim, ok, eu vou morrer por ti. Eu vou morrer no seu lugar. Você vai continuar vivo, mas você não vai estar no controle da sua vida. Eu vou tomar o controle da sua vida. O que uma pessoa vai escolher? Entre morrer e alguém morrer no lugar dele, mas
se essa pessoa está no controle da vida dele, claramente que ninguém escolheria a morte, escolheria Cristo. Então, quando Cristo Jesus morre, ele morre para tomar controle da nossa vida. Ele morre para tomar controle da nossa vida. Podemos achar 1 Coríntios 6, verso 19. Lê-se assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A ênfase que quero trazer com esse texto é a última parte que afirma de que, ou faz a pergunta de que, ou vocês não sabem que vocês não são de vocês. Sem Cristo nós estamos no controle. Nós somos, vamos dizer, somos de nós mesmos. Mas com Cristo, através do novo nascimento, nós não somos de nós mesmos. Porque o Espírito Santo é depositado em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós não somos nossa própria propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. É por isso que nós não temos que viver conforme a carne. Temos que viver conforme o Espírito Santo nos indica e nos orienta para nós podermos viver. Porque no versículo 5 diz o seguinte: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Enquanto uma pessoa está no controle, ele mesmo, o que ele vai atrair para si é morte. É morte. Agora, no versículo 7 e 8, nós vamos perceber como então nós podemos saber se é o Espírito que está no controle ou se somos nós mesmos. A resposta está naquilo que nós desejamos e pensamos. Podemos fazer a leitura. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não és sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Peço para alguém ler na Nova Versão Internacional. Ou na Nova Versão Transformadora. Romanos 8, 6 até 8. Nova Versão Transformadora, diz assim, 6 a 8. Desculpa. Está em Coríntios. Sim, Romanos 8, diz assim, versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimigo de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio na sua natureza humana não podem agradar a Deus. Amém. Aqueles que estão sob domínio da sua natureza humana não podem de modo nenhum agradar a Deus. Então, dependendo da versão que cada um tem, diz os que se inclinam ou têm a mente voltada para a carne. Quer dizer o quê? As coisas que nós vamos pensando e vamos desejando, o que nos ocorre constantemente na nossa memória, diz exatamente o que controla a nossa vida.
Se... Agora, o que as Escrituras dizem a respeito dessas coisas que passam na nossa cabeça? Vamos ler Colossenses 3. Colossenses 3. A partir do verso 5. Peço para ler Colossenses 3. Primeiro vai ler do 5 a 9. Assim diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, e a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Amém. O apóstolo Paulo está a escrever, ele, no versículo 1, ele começa dizendo: agora que ressuscitastes com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. Depois ele vai explicar então, nesse versículo que nós lemos, de como é então a mente de uma pessoa controlada pela sua carne. Juntos, o que ele vai dizendo? Vai falar da prostituição. Quando uma pessoa pensa nisso, deseja isso, essa pessoa está sendo controlada pela sua própria carne. Vai falar da impureza. É necessário trazer definições? É necessário trazer definições? Vamos responder. Eu penso que são palavras difíceis. É preciso, seria preciso. Se houvesse tempo, seria preciso. Ok. Falar de prostituição, geralmente nas escrituras, quando se fala de prostituição, está-se a falar do pecado da imoralidade sexual, que inclui fornicação, que é sexo antes do casamento, ou outras formas de satisfação sexual, que não inclui necessariamente penetração. E, para os casados, por exemplo, tem a ver com infidelidade, em ter sexo fora do casamento. Pode não ser também necessariamente através da penetração ou outras formas de satisfação sexual. Está lá pornografia e frases de efeito sexual e outras coisas. Existem várias formas que as pessoas, por saber que sexo é antes do casamento ou é proibido sexo fora do casamento, existem formas que as pessoas procuram de se satisfazer sexualmente sem necessariamente haver penetração. Então isso é prostituição. Pessoas que vivem pensando nessas coisas, desejando, procurando meios, são pessoas controladas pela sua natureza carnal. Impureza tem a ver com intenções más. Pessoas que não são puras são pessoas que procuram fazer um certo bem até, mas com uma intenção má. Pessoas com mente impura. Pessoas que facilmente estão a pensar mal dos outros. Por mais que alguém faça alguma coisa boa, essa pessoa julga mal. Essas pessoas tendem a julgar mal os outros, com facilidade. Não acreditam que as pessoas podem fazer alguma coisa boa, de boa vontade, com o coração puro. Então, pessoas com impureza. A outra coisa que vem aí, qual é? Apetites desordenados. Bom, não está especificado. Então, é todo apetite descontrolado. Seja apetite para comida, seja apetite para bebida, seja apetite para qualquer outra coisa. Quando essa pessoa tem apetite desordenado,
está sendo controlada e guiada pela sua própria carne, não pelo Espírito. Não pelo Espírito. E concupiscência, vir concupiscência ou cobiça. Cobiça, como é que vem em outras versões? Depois da impureza. Aliás, depois da apetite desordenado. Maus desejos. Maus desejos. Está claro, maus desejos são maus desejos, né? E a outra coisa, Ganância. ganância. Noutras versões, como a minha, diz avareza. E a Bíblia diz que a ganância é igual ao pecado da idolatria. O que é isso? É querer tudo para si. Uma pessoa avarenta é uma pessoa que não mede esforços para ter aquilo, para ter tudo. Mas sendo egoísta, sem pensar nos outros. Não se importa de ferir outra pessoa, não se importa de magoar outra pessoa para conseguir aquilo que essa pessoa quer. Essa pessoa que vive desse jeito, se comporta desse jeito, é uma pessoa controlada pelos seus próprios desejos carnais. Continua ainda. A seguir, sim? Na minha versão diz cobiça, depois vem. Cobiça é um tipo de idolatria. Sim, é avareza. Também é isso que estava aqui a explicar. É também comparado com a idolatria, é uma forma de idolatria. Você idolatra as coisas, os bens. Você idolatra o materialismo. É como se você estivesse a adorar. O seu Deus são os seus bens, são suas coisas. E não necessariamente o Criador. A lista continua. Generaliza, né? Filhos da desobediência, mas ainda continua. No versículo 8. Verso 8. Da raiva. Raiva. Pessoas que facilmente ficam com raiva. Pessoas que facilmente ficam iradas, não suportam as outras pessoas. E não tem problemas em despejar e manifestar sua ira. Em Efésios está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Né? Quer dizer o quê? Existem situações em que a pessoa vai ficar com raiva. Mas essa raiva não pode controlar o que você vai fazer. Não pode ser a raiva que vai determinar como você vai agir. Não. Quando é a raiva, no momento de tensão, no momento de pressão, quando é a raiva que controla como você vai falar, o que você vai falar, você está sendo controlado pela sua própria carne. É a sua própria carne que está controlando você. Não é o Espírito. A seguir o que vem? Indignação. Indignação. Em outras versões diz o quê? Sentimentos de ódio. Sentimentos de ódio. Pessoas que guardam mágoas e odeiam os outros porque lhe fez uma coisa no passado e não consegue perdoar. É sua carne te controlando. É sua carne te controlando. A outra coisa vem a seguir, malícia. O que vem na sua versão, irmão Sunasso? Insultos. Insultos. Tem a ver com palavras, né? Malícia. Pessoas que não têm problemas em insultar, tirar palavras grandes demais da boca delas para insultar. Pessoas que não têm vergonha de falar coisas que seriam vergonhosas. São pessoas controladas pela sua própria carne. E mais, Conversas indecentes. conversas indecentes. Conversas indecentes. Conversas indecentes. Precisa explicar também. Precisa explicar conversas indecentes? Ok. Conversas indecentes são aquelas que estamos tendo num certo lugar com alguém. Ou melhor, vamos ler Salmos 1. Salmos 1.
Quem achou que pode ler? Assim diz. Salmos 1:1. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então, conversas indecentes são esse tipo de conversas. Sentar numa roda para zombar de alguma coisa sagrada ou para zombar de uma pessoa. Ou para falar de assuntos escandalosos, para falar de assuntos que levariam alguém a pecar, para falar de assuntos que levariam alguém a pensar mal da outra pessoa, a não ver nada de bom na outra pessoa. São conversas indecentes que não dá para ter. Pessoas que gostam desse tipo de conversas são pessoas controladas pela sua própria carne. A seguir, Não mentais uns aos outros. mentiras. Pessoas que não têm problema nenhum de inventar mentira. E tem boa justificação. É que eu precisava me livrar daquilo. Se eu não mentisse, não ia conseguir. Parece que não há nenhuma outra saída se não for por meio da mentira. Pessoas que pensam assim são pessoas controladas pela sua natureza carnal. Essas pessoas lembram em Romanos 1, aliás, em Romanos 8, verso 1, dos que não andam segundo a carne. Ali diz nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pessoas controladas por tudo isso que estamos a falar são pessoas que andam segundo a carne. Logo, tem condenação sobre elas. Podem se intitular cristãos, podem trazer coisas sobre elas, coisas bonitas ou outras, mas se elas, aquilo tudo ali é um estilo de vida, vivem daquele jeito, são pessoas controladas por sua própria carne, então atraem condenação para elas mesmas. Porque pessoas controladas pelo Espírito vão fazer o oposto disso. E no versículo 10 até 14, nós vemos como é que se manifestam, o que acontece numa pessoa controlada pelo Espírito. Eu vou fazer leitura, tenho indicações de que o tempo já se foi. Diz assim: temos que nos vestir do novo homem, segundo a imagem daquele que nos criou. Uma pessoa nascida de novo, controlada pelo Espírito, vai cada vez mais sendo semelhante a Cristo, na sua forma de ser. Essa pessoa vai ser uma pessoa que não tem discriminação com os outros, que trata todos da mesma maneira, como está escrito, não há grego nem judeu, circunciso nem incircuncisão. Essa pessoa é imparcial, trata todos com amor e cuidado, né? E esta pessoa é uma pessoa que busca viver em santidade, no versículo 12, e é uma pessoa que tem misericórdia, é uma pessoa que... Irmão, eu pode ajudar o que é misericórdia? Misericórdia é não dar o que outra pessoa merece. É quando a pessoa te insulta e você poderia usar aquelas palavras de insulto para lhe retribuir, de mostrar que você também é alguém que não fica atrás. Você fica com misericórdia da pessoa, você não faz aquilo. Pelo contrário, você se cala, se contém, não fica irado. Pelo contrário, vai orar por essa pessoa. É uma pessoa que faz o bem naturalmente. É uma pessoa que é humilde. É uma pessoa mansa. É uma pessoa com paciência. É uma pessoa que suporta os outros. Existem irmãos que precisam mesmo ser suportados. A forma deles de ser, quando a nossa presença é insuportável de permanecer com eles. Mas temos que suportá-los. Pessoas guiadas pelo Espírito suportam as outras, dão ajuda. Essas são pessoas que se comportam como aquelas que verdadeiramente Cristo Jesus habita nelas. Consequências. Uma pessoa guiada pelo Espírito, o resultado é vida. Mas uma pessoa guiada pela sua própria carne, o resultado é morte. Nós fomos salvos para podermos viver guiados pelo Espírito. É importante dizer o seguinte: por um esforço próprio,
sem ter nascido de novo, você pegar essa lista de virtudes, de coisas boas no crente e dizer eu quero me tornar isso aqui, você simplesmente não vai conseguir. Porque aquelas virtudes, aquelas coisas que nós vimos ali, cada um daqueles caráteres, é consequência de uma vida de obediência ao Espírito Santo. Não é resultado de um esforço humano, é resultado de uma vida guiada pelo Espírito. É por isso que as Escrituras dizem, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quer dizer que é algo natural. Uma pessoa nascida de novo, naturalmente vai odiar aquelas coisas. Vai se comportar de forma diferente. Coisas que antes não lhe incomodavam, vão passar a lhe incomodar. Mas uma pessoa não convertida, por mais que tente ser boa, por mais que tente copiar cristãos, essa pessoa simplesmente não vai conseguir. Porque é impossível ser cristão na carne. Sem Cristo, sem um novo nascimento. É impossível. Se você é uma pessoa que com isso você percebeu que ainda não nasceu de novo, podes, no final do culto, aproximar-me ou aproximar o irmão Castigo para ter uma ajuda. Ou podes vir para cá, você que escolhe o método que for mais confortável, podes vir para cá e vamos orar, vamos começar uma jornada de fé. Essa é a vida dos que são guiados pelo Espírito. Alguma questão? Existe alguém que tem alguma pergunta? Alguma coisa que ficou para trás? Não havendo, peço o pastor Castigo para poder orar.